Eleições municipais 2024, falta um ano ainda, mas a gente que é de política adora e fica aí morrendo de curiosidade. Hora de bastidor para vocês. Vou vir para essa câmera. Quem deve ser o principal cabo eleitoral das eleições de 2024, das eleições municipais aqui em São Paulo? Jair Bolsonaro? Luiz Inácio Lula da Silva? As pesquisas internas que estão circulando nas pré-campanhas mostram que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele sim pode ser o principal cabo eleitoral das eleições de 2024 para a Prefeitura de São Paulo. Por causa da polarização, os apoios de Lula e Bolsonaro, as pesquisas mostram de uma maneira geral que eles atraem um voto e retiram um voto. Então, quando o Lula declara apoio, ele atrai um voto para Boulos, mas retira um voto de quem não gosta de Lula. Bolsonaro, a mesma coisa. Depois que Ricardo Salles se retirou aí da pré-disputa, atrai um voto para Nunes e retira um voto. Já Tarcísio de Freitas, que sim, foi eleito como bolsonarista, com apoio do Jair Bolsonaro, mas é visto como um candidato, como um político hoje, mais de centro, tem uma conta um pouquinho diferente. O apoio de Tarcísio, mostram essas pesquisas que eu tive acesso, dei uma olhadinha, o apoio de Tarcísio atrai 2 votos e retira 1. A equipe do prefeito Ricardo Nunes, que vocês acabaram de ver, tem se esforçado para garantir o apoio do governador e as conversas estão bem adiantadas. O governador tem feito alguns elogios públicos a Nunes. Difícil ele se aproximar do Guilherme Boulos, tudo caminha nesse sentido. Vou trazer aqui Leandro Rezende e Renata Agostini para a gente conversar um pouquinho de eleições municipais e casa também com o início do nosso jornal, né? Inelegibilidade de Jair Bolsonaro, a força de Jair Bolsonaro como cabo eleitoral. Renata Agostini, essa força de Tarcísio de Freitas para embasar, né, dar respaldo para um candidato aqui na Prefeitura de São Paulo, te surpreende? Faz sentido para você? O que a gente vê nesse início de mandato de Tarcísio de Freitas é que ele está conseguindo aferir uma taxa bastante confortável de aprovação do seu mandato, um mandato que está muito no início. Então, me parece, sim, natural de que se imagine que ele, como governador do estado, vai ter uma influência para se conectar com o eleitor da capital desse estado que ele está governando, uma vez que ele está conseguindo esse patamar interessante de aprovação. Isso tudo vai depender de como ele chegar até lá. Esse é um fato, porque, veja, Tarcísio de Freitas só está no governo de São Paulo porque ele foi ungido por Jair Bolsonaro. Ele não era um político conhecido do público de São Paulo, tampouco carioca, né, Renata? Sim, isso foi inclusive bastante explorado pelos adversários. A campanha de Fernando Haddad, que começou, o agora ministro da Fazenda, ele largou na frente lá em São Paulo, acabou sendo derrotado e essa virada, a chegada de Tarcísio de Freitas ao Palácio dos Bandeirantes, ela se deve à força de Jair Bolsonaro. Ele é um neófito na política, ele não tem uma estrada, ele não tem um grupo político, ele acabou se filiando ao Republicanos, inclusive por um acordo feito pelo partido com Jair Bolsonaro. Então, se a gente entende que ele está indo bem e que ele governa o estado, quando a gente chega na eleição municipal, a gente pode imaginar que ele sim vai ser ali uma figura importante. Esse levantamento que a Raquel nos traz me chama a atenção porque ele implica em a gente entender quem será um cabo eleitoral eficiente do outro lado. Por mais que haja esse cálculo de que Lula e Bolsonaro polarizam e, portanto, eles a princípio não seriam a melhor figura a ser explorada junto com os candidatos, a gente teria de entender quem é a figura que vai ser utilizada pelo outro lado. O último comentário é que essa leitura, ela me parece, ainda que ela esteja já tentando antecipar o que vai ser o melhor caminho lá na frente, no ano que vem nas eleições, mas ela não está passando pelo fato de que, por exemplo, toda essa costura a ser feita para o bolsonarismo estar com o atual prefeito de São Paulo não na eleição, está sendo feita por Jair Bolsonaro.
Então, não sei até que ponto a gente vai chegar e ver um movimento para apagar a figura de Bolsonaro lá. Não me parece que seria, por exemplo, a intenção do PL. Mas aí os marqueteiros, quando chegar lá na frente, vão pegar esses dados todos e entender o que é o melhor caminho, né? Falam mal de pesquisa, mas depois mastigam elas, né, Renata? Leandro, a gente sabe que as figuras de Lula e Bolsonaro vão ser centrais nessa eleição. Não é à toa que Ricardo Nunes fez tanto esforço para se aproximar de Bolsonaro. Todo dia um jantar, um almoço, uma pizza. A gente mesmo no 360 essa semana trouxe a foto dele comendo pizza com o Bolsonaro. Agora, o que essa pesquisa me chama a atenção é que os dois candidatos, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, como na disputa nacional, também vão precisar buscar o eleitor de centro. Raquel, vão precisar olhar para esse eleitor. Sem dúvida que o Tarcísio ele vai ter uma importância política fundamental em 2024, mas o que eu queria trazer aqui de reflexão, né, é que nessa tarefa de buscar o eleitor de centro, vai ser importante observar qual é a capilaridade que o Tarcísio vai ter a nível de estrutura partidária, ou seja, ele é do Republicanos, né, de quantos prefeitos que a gente está falando que o Republicanos tem e para onde quer ir. Hoje, o Republicanos tem um número de prefeitos maior do que quanto saiu das eleições em 2020, né? Em 2020, o partido fez aqui em São Paulo 21 prefeituras e hoje tem 28. Fica atrás ainda de várias outras legendas, do PSDB, para citar uma que comandou São Paulo, enfim, por muitos anos, até o Tarcísio, e o PL, né, que é a legenda do Bolsonaro. O Republicano está atrás delas. Então, o que sempre acontece, né, é que os prefeitos, à época das eleições municipais, eles vão para o partido do governador, para se aproximar dele, né? Até aqui, está no começo do mandato do Tarcísio ainda, isso não aconteceu, mas é um movimento natural da política a nível local. Essa chegada, o governador ser um centro de gravidade, né? Acompanhei anos do PMDB no Rio de Janeiro e quando o Cabral era governador, ele conseguiu ter praticamente quase todos os municípios da cidade, as cidades, né, do Rio de Janeiro, os 92 municípios, a grande maioria delas, inclusive a capital, eram de prefeitos do seu partido, do seu PMDB. Isso é natural, né? Então, para essa força do Tarcísio se provar no final das eleições de 2024, antes ela vai ter que se provar na capacidade dele de chamar para perto de si prefeitos de outras cidades também, porque o Republicanos até aqui é um partido médio aqui em São Paulo. Pode se tornar grande caso o governador consiga exercer essa força de atração. O governador tem a máquina, né, Leandro? Muito bem lembrado.